Arcanjo Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Princípio da Ilusão e Princípio da Verdade. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz do coração esteja com vocês e em vocês. Eu venho a vocês, neste espaço, para dialogar com vocês sobre o princípio da ilusão e o princípio da verdade. Convém apresentar a minha intervenção deste dia em relação a alguns elementos que eu dei, há agora alguns meses, referentes à verdade relativa e à verdade absoluta. O âmbito da minha intervenção, hoje, situa-se no contexto mais preciso dos tempos atuais que vocês vivem sobre a Terra, referentes à revelação. Retomemos, se quiserem, primeiramente, cada uma dessas palavras. A palavra ilusão. A ilusão foi abordada, no plano espiritual, em muitos escritos vindos especialmente da Índia e do Vedanta, onde o que é vivido no sentido da vida mais comum, corriqueira, pessoal, a vida da personalidade, foi chamado, por aqueles que realizaram o si, de Maya ou ilusão. A ilusão é frequentemente assimilada ao que é falso e, por extensão, ao que não existe. O perigo principal desta concepção seria fazê-los crer que nada do que existe neste mundo em que vocês vivem tem existência própria. A ilusão não está tanto na ausência de algo, mas, bem mais, na camuflagem de uma série de elementos escondidos ou ocultos, impedindo-os, pelos seus sentidos ou pela lógica, de ter acesso ao sentido profundo que serve de base para o desenvolvimento da vida nesta dimensão. A principal ilusão, porque é crer e viver e experimentar que o que vocês vivem nesta dimensão está isolado e cortado do que existe nas outras dimensões. Ao passo que, mesmo o que está presente nas outras dimensões, sustenta a manifestação chamada de ilusória nesta dimensão. Simplesmente, uma série de elementos foi ocultada. O primeiro desses elementos, como eu acabo de dizer, é tê-los privado do acesso à sua multidimensionalidade. O segundo elemento é fazer aderir o ser humano a uma série de elementos não experimentados, mas simplesmente acreditados e aceitos como evidência e realidade, ao passo que esses elementos indiscutivelmente fazem parte da ilusão ou também da falsificação deste mundo. Dessa maneira, quando o ser humano não tem a capacidade para experimentar um fato na sua própria consciência e na sua própria vivência, isso ao que a consciência é limitada não multidimensional, sem tê-lo provado e verificado por si mesmo, pois isso não é diretamente verificável pela consciência da personalidade, estabelece-se então como uma verdade estabelecida totalmente ilusória. Isso é denominado crença, que se refere à crença de fatos que existiram há muito tempo ou a crença em alguns elementos que jamais foram provados pela consciência nem experimentados pela consciência, mas simplesmente aos quais a consciência aderiu de maneira habitual, forçada, na maioria das vezes, sugerido de maneira muito hábil por aqueles que, nos bastidores, seguram as cordas, fazendo-os crer que vocês são os mestres do seu destino. Assim, quando vocês aderem a um elemento exterior à sua vivência, isto é uma crença. Esta crença tem um impacto importante no que eu chamaria de seus comportamentos e, bem além, em seus condicionamentos. Essas crenças, geralmente, são organizadas para fazê-los ir para onde vocês não haviam previsto necessariamente ir, em um primeiro momento, mas aonde vocês irão muito naturalmente. Não importa, de fato, que a crença pertença à ilusão ou à verdade, porque, de fato, assim que ela se instala, em última análise, seja ela a mais autêntica, ela os afasta e os separa da verdade absoluta. A verdade absoluta não é um quadro de referência ou de crença. A verdade absoluta é o que é experimentado e provado em meio mesmo à consciência. A crença faz parte de um processo de exteriorização e de projeção. A verdade faz parte de um princípio de interiorização. A crença pertence, de maneira irremediável, ao eu e à personalidade. A verdade absoluta toma parte, de maneira irremediável, ela, na realização do si. Aliás, seja no Oriente ou no Ocidente, ou entre os povos que vocês chamam de primitivos, alguns seres tiveram acesso aos espaços interiores multidimensionais, ao mesmo tempo conservando um corpo, uma consciência eficiente em meio à separação,
ao mesmo tempo tendo acesso a espaços qualificados de limitados. A questão levantada pela época que vocês vivem, nesse momento, é ilustrada pelo fato de que uma série de elementos pertencentes à verdade absoluta, não estando presentes em suas crenças e, portanto, em meio à personalidade, está literalmente emergindo na sua realidade e na sua verdade relativa procedente das crenças. Assim é na vida que vocês denominam extraterrestre. Assim é em uma série de elementos caindo sob o que vocês chamam de sentidos e que, no entanto, não tem outra realidade senão aquela ligada à própria projeção da sua consciência em meio à personalidade. Nós falamos muitas vezes de desconstrução. Nós falamos de dissolução. A revelação que vocês vivem agora efetivamente atinge um ponto crucial, reforçando as palavras pronunciadas por Cristo durante a sua primeira vinda, dizendo então: nada do que foi escondido ficará escondido no momento da revelação. Esses momentos de revelação estão inscritos nos ciclos importantes de revolução galáctica. Eles se inscrevem, então, em uma lógica precisa, rigorosa, ligada ao tempo solar e ao tempo galáctico. Isso corresponde, de algum modo, a um momento de sobreposição mais ou menos fácil, entre a projeção exterior da consciência na matriz e a verdade absoluta do que é a consciência fora da matriz. Esta sobreposição é o que é vivido atualmente, revelando-se de início, em um primeiro momento, a sua própria consciência fragmentada, como a dissolução dos elementos de falsificação que, em meio mesmo às suas crenças, foram alterados, distorcidos, justamente para esconder os fatos subjacentes e a finalidade subjacente que estava fora do alcance dos seus sentidos e da sua experiência. A segunda sobreposição é, ela, de natureza muito mais violenta, pois ela é, eu diria, a antítese da sombra e do jogo sombra-luz existente nesta dimensão. Isso corresponde à divulgação da luz autêntica ou vibral, assim como das consciências que ali residem em meio mesmo à sua ilusão. Evidentemente, a maioria dos seres humanos não está pronta para aceitar e aquecer a irrupção da luz vibral neste mundo, pois, simplesmente, para a maioria da consciência humana, ela simplesmente não existe. Mas os mecanismos de regulação do ser humano, neste mundo separado e dividido, excluem de maneira formal tudo o que não pertence ao seu campo de percepção e de concepção. Deste modo, então, a irrupção de uma verdade absoluta, bem além dos jogos da sombra e da luz do seu mundo, representa o que Sri Aurobindo denominou o choque da humanidade. Esse choque se reflete, evidentemente, por uma aceleração, um medo, mesmo entre os seres que atingiram outros estados dimensionais fora deste mundo, pois aí se trata, em última análise, não de uma experiência da unidade ou do estado de ser, vivida fora deste corpo ou em seus espaços interiores, mas, sim, da revelação, em meio mesmo a seus espaços exteriores denominados ambiente, da verdade da luz e da sua instalação. Em outras palavras, é a revelação do fogo do éter, no qual é doravante instalada a consciência crística, e Cristo vem, de maneira formal, exterminar o que chamamos de fogo por atrito ou fogo da dualidade ou, ainda, fogo do confinamento em meio às forças luciferianas ou prometeicas. Vários elementos foram preparados há vários anos, permitindo esse momento. Esses momentos que vocês vivem, traduzidos também por Sri Aurobindo como a iminência, refletem-se também em suas próprias percepções vibratórias pelo que podemos chamar, indistintamente do mesmo modo, de pressão da ascensão e por modificações do envelope mais próximo que os mantém no planeta prisão, ou seja, pela modificação consequente do que é chamado de ionosfera aí, no seu corpo, pela modificação consequente das cargas elétricas da circulação de energia, da circulação da vibração adamantina em meio mesmo às que suas estruturas. Isso se reflete, desde já, para alguns de vocês, pela modificação do som interior denominado nada ou canto da alma. Para outros, vai se refletir por uma amplificação de percepções que podem ir, por vezes, até certa forma de dor em uma ou outra das três lareiras. A luz, que muitos seres humanos que se tornaram ancoradores e semeadores da luz e, então, vivem num processo alquímico de transmutação interior, revela-se agora no exterior,
ou seja, em meio mesmo à ilusão deste mundo. A verdade, então, da multidimensionalidade da vida será então restabelecida sob os seus olhos e sob os seus sentidos. Imaginem então, ou tentem perceber, o que pode ser este afluxo da luz para aqueles cujos contextos de referência e de crença estavam sustentados apenas e unicamente pela personalidade, pelo que caía sob os sentidos, gerindo então a vida segundo os preceitos comuns da civilização dita ocidental, ligados à sobrevivência, ao bem-estar, levando a personalidade a jamais presumir o seu próprio fim. Assim foi construída a personalidade e assim foi construído o mundo da ilusão, atraindo sem cessar e sempre para o efêmeros, para o prazer imediato, para o consumo. Cada fogo por atrito existente nos mundos dissociados tem como propósito e necessário a consumação mesmo da referida experiência de vida pelo fogo por atrito e não pode ser de outro modo. Este fogo por atrito, chamado de aniquilação de toda a vida, é, de fato, apenas o desaparecimento da ilusão. Mas, obviamente, aqueles que estão inseridos em meio a esta ilusão não podem conceber outra coisa que a ilusão, pois eles não têm acesso a qualquer multidimensionalidade e, para alguns deles, a multidimensionalidade pode mesmo ser chamada de demoníaca ou satânica, demonstrando assim os medos ancestrais da luz, implantados no interior de suas estruturas no cérebro reptiliano. Muitos de vocês, contudo, ancoraram e semearam a luz, permitindo, como sabem, a reativação da Merkabah interdimensional e, portanto, a junção, a conexão com os planos da verdade absoluta. A multidimensionalidade então, desde as últimas 7 semanas, está perfurando literalmente as bainhas isolantes deste sistema solar, modificando então as próprias condições elétricas existentes no céu e sobre a Terra, refletindo-se por esta pressão da ascensão e, sobretudo, pela modificação do som, para aqueles que o percebem no nível do Antakarana. Esta pressão da ascensão e a iminência da divulgação ou revelação da luz aumentam a cada dia. Evidentemente, no nível da ilusão, muitas coisas escondidas são desvendadas, mas elas apenas implicam sempre o jogo da ilusão, empurrando-os por vezes a reações em meio mesmo à ilusão. Entretanto, os anciãos que se comunicam com vocês insistiram sobre a imperiosa necessidade de encontrar a paz, de se estabelecer em meio ao seu coração e de não se desestabilizar nem participar, no mundo ilusório, da divulgação ou da revelação e, portanto, necessariamente das forças de atrito que vão se amplificar, uma em relação à outra, mas sempre na ilusão. O paradoxo aparente seria crer que basta saírem da ilusão. Esta não seria a solução correta, pois vocês têm que viver inteiramente nesta ilusão a verdade da revelação, sem dar consciência, energia ou se expor ao fogo por atrito e se estabelecerem, de maneira muito mais proveitosa, no fogo do éter, no fogo do céu e no fogo da terra, estabelecendo-se em vocês pela vibração e pela consciência de suas 3 lareiras. Foi dito que este corpo é o seu templo. Foi dito que este corpo é sagrado, pois a sacralidade foi mantida, seja qual for a falsificação dos mundos em carbono. Sem isso, nenhuma vida simplesmente ali seria possível. A sacralidade, então, permaneceu em vocês, em meio a algumas estruturas específicas. Na realidade, a sacralidade pôde apenas ser asfixiada, reprimida e confinada, mas jamais morta. Dessa maneira, então, o trabalho alquímico da revelação em vocês, pela agregação das partículas adamantinas, pela vibração de suas 3 lareiras, pelo cultivo da alegria interior e da paz, permite realizar, neste templo que é o corpo, fazendo parte, no entanto, da ilusão, a sua própria ressurreição na luz. Uma linguagem metafórica empregada por alguns anciãos, como as palavras lagarta e borboleta, ilustra perfeitamente a transformação da vida, de uma forma e de um estado em outra forma e em outro estado. Isso não é de modo algum uma fuga. A lagarta deve aceitar a transformação e não pôr fim à sua própria existência para se tornar borboleta, pois a alquimia ocorre, efetivamente, no próprio interior da lagarta. Assim, então, do ponto de vista que será seu nos momentos principais da divulgação,
Lembre-se desse fato que é no interior deste corpo que se vive esta transmutação e não no exterior. É por isso, aliás, que muitos de vocês, mesmo agora, não podem ter acesso com total liberdade ao corpo de estado de ser. Assim, o corpo de estado de ser vem até vocês para lhes permitir, justamente, realizar, com total segurança, a passagem da lagarta à borboleta. A chegada do que foi denominado onda galáctica é apenas um dos elementos que modificam os seus e a sua Terra. Existem muitos outros. Mas lembre-se também de que tudo o que acontece no exterior é apenas um reflexo do que acontece no seu próprio interior. Quer vocês o vivam aí onde estão, quer isso se refira a um lugar que não é o seu sobre esta Terra, mas levando a uma transformação total de um conjunto de consciências em meio a esta Terra. Sempre lhes foi dito que a porta do exterior para o interior, a porta da reversão, a porta que lhes permite viver o fogo do coração, sem serem afetados pelo fogo por atrito que está se desagregando, apenas pode ser encontrada, no silêncio das palavras, no silêncio das emoções e, por vezes, no silêncio do corpo, em meio ao coração e em nenhum outro lugar. O melhor exemplo que eu posso dar do fogo por atrito, no seu funcionamento, corresponde inteiramente à ação do seu próprio mental, confinado durante muito tempo na ilusão do bem e do mal, chamada de ilusão luciferiana. O mental pertence, nesta dimensão, inteiramente ao fogo por atrito. Esse é o exemplo mais perfeito da manifestação desse fogo por atrito. Então, vocês têm que superar e transcender esse fogo por atrito pelo silêncio mental, pelo estabelecimento da sua consciência no coração, o único local que não pode ser atingido pelo fogo por atrito. Aí é onde nasce o que é chamado de fogo do coração ou fogo do amor, expandindo sua radiação em vocês como no exterior de vocês. Independentemente do seu alinhamento e do seu centramento em meio ao coração, cada um vai viver uma série de quedas de ilusão ou de crenças que, até agora, podiam ainda guiar suas vidas, suas regras, seus comportamentos. O que acompanha a revelação da luz vibral, em um mundo onde predomina a ação-reação, vai levar, de maneira forte, a amplificação desse processo de ação-reação, do qual o fogo do coração os fez escapar. Isso não visa, é claro, apenas a consciência humana, mas também toda a crosta terrestre, trancada e amordaçada na expressão do que habita, ou seja, o núcleo cristalino, as matrizes cristalinas autênticas de Sirius, explicando as modificações essenciais desta crosta terrestre. Isso não deve preocupá-los de forma alguma, pois, quanto mais vocês se alinharem, quanto mais vocês forem capazes de penetrar no santuário do seu ser multidimensional, mais vocês irão escapar do fogo por atrito e, portanto, do mental. É então tempo, agora, não de compreender, mas de viver o fato de que o mental é apenas o elemento que vai arrastá-los inexoravelmente para fora do seu coração. A própria revelação da luz vibral, se não for totalmente integrada em meio ao coração, irá levá-los, aí também, a manifestar um fogo por atrito, nada tendo a ver com o fogo do coração. Nesse sentido, nós os convidamos, uns e outros, a buscar a paz e o alinhamento. As circunstâncias climáticas e geofísicas deste período contribuem diretamente para colocá-los no seu ser interior, inverno na França. Assim, não critiquem ou lamentem o que iria impedi-los, onde estiverem sobre a terra, de realizar suas atividades exteriores. Pois, se for isso que ocorrer para vocês, onde vocês estiverem, considerem que isso é, de preferência, uma graça, permitindo encontrar tempo e momentos para se alinharem, para se centrarem e experimentarem mais facilmente a sua própria presença aí. Então, a fim de passarem mais facilmente do ego para o si. Eu os lembro de que a luz vibral é inteligência e que, agindo por esta inteligência, pela ação da graça, ela sempre vai, para vocês como para o mundo, agir além do que é perceptível pelos sentidos, com um propósito que sempre será o do estabelecimento da luz. O que desaparece, em meio mesmo ao mundo ilusório, é tudo que era não somente ilusório e que, ainda por cima, estava escondido. O que mascarava literalmente o acesso à própria verdade relativa deste mundo está agora desaparecendo sob os seus olhos. Os elementos que nós lhes demos e que vocês concretizaram, no nível da sua consciência,
referentes às 3 lareiras ou a uma das 3 lareiras, é capaz de trazer-lhes todas as soluções necessárias e vitais para a manutenção do seu templo sagrado, do seu corpo, nesta dimensão, mas recuperando o seu acesso multidimensional. Assim, este acesso que estava reservado, até agora, apenas aos seres que estivessem suficientemente pacificados, é hoje aberto para toda a humanidade, mesmo se a maioria recusar, irá recusar a chegada da luz. Vocês não têm que se preocupar com isso, mas, bem mais, que servir esta humanidade. Eu os lembro, pela humildade, pela simplicidade e pela paz. Vocês vão irradiar esta luz que irá nutrir o fogo do coração. Estejam certos, daqueles que ainda estão vacilantes e hesitantes, que hesitam em passar do ego para o si. Lembre-se também de que vocês não poderão forçar ninguém pelas palavras ou por qualquer convicção exterior. Vocês apenas podem se apresentar como portadores de luz que, por ressonância, permitirá ou não aos seus irmãos e às suas irmãs, eles também, penetrarem nesta própria ressonância. O importante é, e permanecerá, quanto mais os dias passarem, pois eu falo efetivamente de dias, estarem cada vez mais alinhados no coração, deixarem cada vez menos espaço e lugar para a atividade do seu mental, em relação às referidas manifestações de revelação da luz, o que não deve impedi-los de levarem sua vida, qualquer que seja, contanto que as circunstâncias de vida do seu ambiente permitam isso. A paz lhes será dada se vocês pedirem a paz. A luz vibral estará aí, o fogo do coração também, se vocês não se expuserem ao fogo por atrito ou ao seu mental. Lembre-se de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas emoções. A identificação com isso é a ilusão mais perfeita. Por outro lado, vivam plenamente o seu corpo, que é, eu repito, o templo no qual ocorrem a alquimia e a revelação. Quanto mais vocês se aproximarem do seu templo interior, que é o coração, mais vocês serão regados na fonte da luz. Quanto mais vocês aceitarem não dar crédito e consistência ao seu mental e às suas emoções, mais será fácil penetrarem no santuário do coração, quer vocês já tenham realizado isso ou não. O coração é a porta e ele detém também todas as chaves da sua vida e da sua sobrevivência na ilusão. Por enquanto, as circunstâncias da revelação serão eminentemente diferentes conforme vocês estiverem, vocês mesmos, próximos do seu coração ou afastados do seu coração. Do mesmo modo, elas serão eminentemente diferentes em tal ou tal região do mundo e mesmo em lugar de uma mesma cidade. Tudo vai depender, é claro, do que ao que vocês derem sua atenção e sua intenção, lembrando que vocês devem permanecer o máximo possível no seu presente, do que é vivido no aqui e agora. Se vocês se mantiverem cientes desses poucos preceitos, nenhum ataque da ilusão poderá ameaçar o seu coração, a sua vivência. Paradoxalmente, em um mundo onde o fogo por atrito se torna intenso, vai ser muito mais fácil, se vocês concordarem, penetrar no coração. Muitos textos essenciais deste século, escritos por seres missionários, no período antes da revelação que vocês vivem agora, foram recebidos em tempos muito perturbados exteriormente. Alguns ensinamentos que nós lhes transmitimos, nós, os arcanjos, advieram do que vocês chamaram de Segunda Guerra Mundial, pois, quando as circunstâncias exteriores ou fogo por atrito se tornam consideráveis e intensos, isso permite, paradoxalmente, a alguns seres, voltarem-se ainda mais facilmente para a dimensão interior e, portanto, para a multidimensionalidade. O que certamente é muito mais difícil em tempos chamados de paz no seu mundo, quando a vida parece fluir da fonte, mas que, de fato, os afasta da sua fonte. Então, tampouco há que querer julgar o fogo por atrito dos países ou dos seres, pois eles decidiram, eles mesmos, fazer este jogo e tocar esta partitura, ao invés da partitura do coração. E eu os lembro de que é mais absoluta a liberdade deles. Cabe a vocês efetivamente definirem qual partitura vocês podem e querem tocar. Cabe a vocês serem cada vez mais lúcidos, claros e precisos sobre os seus próprios objetivos. O momento absolutamente não é mais para querer a luz na personalidade, para se apropriar de uma luz, mas, sim, para deixar a luz se estabelecer, a fim de que ela dissolva e redima a personalidade. A redenção, como vocês sabem,
apenas é possível pela crucificação do ego, ou dissolução do ego. Contudo, esta dissolução ou esta crucificação não é uma morte, nem uma fuga da personalidade, mas, sim, uma transcendência da personalidade vivida neste corpo, o que eu chamei, na época, de abandono à luz. Na realidade, para expressar isso em poucas palavras, como o venerável comandante Avanhol lhes disse que vocês não poderiam permanecer sentados entre duas cadeiras, cabe agora definirem claramente o seu lugar, no estado de ser ou na personalidade. Isso se refere à sua consciência. O corpo, quanto a ele, vai obedecer e subsistir, seja o que for que acontecer e sejam quais forem as suas escolhas. Mas essas escolhas, como vocês sabem agora, são definitivas. Muito em breve, ele não vai mais existir para as almas engajadas em um caminho com a possibilidade de voltar mais cedo, seja ele qual for. Cabe a vocês definirem, pela própria vibração que vocês portam e assumem, qual será a vida de vocês. Ela vai continuar de maneira cada vez mais violenta, vai se estabelecer na ação-reação, ou ela irá se estabelecer de maneira cada vez mais intensa e suave, na ação da graça. Há marcadores da ação da graça, como há marcadores da ação-reação. Os referenciais da ação da graça são, antes de tudo, o silêncio das palavras, o silêncio das emoções, um estado de pacificação interior, de leveza e de alegria, enquanto que a ação-reação, isso também terá os seus próprios referenciais: questionamento, sofrimento, excesso do mental, dificuldade para se estabelecer no silêncio, seja ela qual for. Essa é uma realidade vivida pelo corpo e pela sua própria consciência fragmentada. Conforme a modificação do seu estado de humor que vai estar aí, a cada dia, vocês poderão, de maneira objetiva, saber se vocês vão para a ação-reação ou para a ação da graça. O bem-amado Sri Aurobindo descreveu perfeitamente as etapas sucessivas que cada ser humano vive durante esse choque. Aí está o que eu tinha que transmitir hoje. Se houver, em relação a isso, e exclusivamente em relação a isso, ou seja, de maneira global e não individual, necessidade de informação complementar, então, eu gostaria de responder ou de tentar responder. Pergunta: o nosso DNA foi falsificado unicamente no corpo físico? Bem-amado, isso foge do que eu quero responder hoje. Eu peço que me pergunte sobre o que eu acabo de dizer, no momento, e sobre nada mais. Eu voltarei provavelmente um pouco mais tarde, aí, desta vez, para responder a este tipo de pergunta. Pergunta: como fazer quando se tem dificuldade de fazer descer o mental no coração? Bem-amado, o mental não pode descer no coração, já que ele está ausente. Vocês não podem lutar com o mental contra o mental. Isso faz parte, e eu peço para reler o que eu disse, do abandono à luz. Se o mental estiver forte, isso significa que não houve treinamento suficientemente do vazio interior pela meditação ou pela respiração ou por qualquer outro procedimento que lhes foi dado. O abandono ou a rendição do mental é observado principalmente, em vocês, por certa dificuldade em emitir pensamentos referentes à vida comum ou à sua própria vivência, de maneira lógica, in situ. Ao passo que, justamente, o acesso a outros estados de consciência permite, não mais ao mental, mas à consciência pura, liberada do mental, ter acesso a muitas informações, mas não tendo mais traços da sua vida comum. O mental muito forte, ele apenas reflete, ainda mais hoje, a superioridade da personalidade sobre o estado de ser e, então, do ego. As coisas podem ser ditas cruamente, mas esta é a estrita verdade. O ego se manifesta, antes de tudo, pelo mental. Pergunta: o fato de falar consigo mesmo também tem a ver com os processos do mental? Totalmente. Pergunta: quando estamos no coração podemos fazer pedidos para a luz? O pedido, seja ele qual for, em última análise, é um ato de exteriorização. A aquiescência e o abandono são um ato de interiorização. A partir do momento em que houver presença em meio ao coração real, não há mais nada para pedir, já que tudo está realizado. Se houver então pedido, significa então que houve saída do aqui e agora. No aqui e agora há a manifestação da presença. O acesso ao coração não pode emitir qualquer pedido porque, naquele momento, a consciência é,
Satchitananda, como diria um amigo e namorada da paz suprema ou no estado de felicidade, não pode existir qualquer pedido, pois nada há para pedir. Pergunta: o que fazer para alcançar o silêncio mental? Mas justamente nada há para fazer. É precisamente no não fazer que aparece o silêncio mental. Assim que a ação para um fazer, mesmo para ter acesso ao silêncio mental, é o mental que age. Não pode haver sedação do mental pela ação do próprio mental. O abandono à luz, como eu defini, é uma rendição do mental. Nesse nível, algo que deve ser realizado conscientemente, mas que não pode ser resolvido ou abordado, ainda sequer pelo mental, pois ele sempre vai arrastá-los para fora deste estado que, para ele, significa a sua morte. A alegria é um estado que eclode assim que vocês penetram no santuário do coração. Ela vai aumentar, gradualmente à medida do tempo e dos momentos de experiência que vocês viverem no abandono à luz e na rendição do mental. O mental não pode aceitar viver alegria. Esta alegria deve ser formalmente distinguida da simples satisfação ou do simples prazer, seja ele qual for. A consciência unificada ou a realização do se apenas pode ser realizada e vivida quando tudo que é exterior a isso não existe mais. A melhor chave que eu posso lhes dar é o que eu chamei, há mais de um ano, de Iknung, ou seja, aqui e agora. No aqui e agora nada mais existe senão o aqui e agora. O mental está por toda parte, exceto no aqui e agora. Pergunta: sentir-se na alegria poderia ser um jogo do ego, sabendo que ele vai desaparecer? Bem-amado, eu não aprendi alcance. Isso me parece um pouco pretensioso, para não dizer pior. Pergunta: a concentração em um ponto, um som, uma respiração, faz parte dos jogos do mental. Enquanto isso for o chamado de concentração, sim. A única atenção e intenção que vale hoje, próxima do coração, é aquela que justamente está centrada no coração e em nada mais. Pergunta: viver no acolhimento, no não fazer, não pode ser vivenciado pelas pessoas como uma forma de provocação? Bem-amada, aquele que alcança a alegria não se importa com as pessoas, pois ele está estabelecido na alegria. Agora, há seres que meditaram durante vidas e que nunca atingiram o coração. Há seres que meditaram por 5 minutos e que encontraram o coração. Pergunta: isso significa que seríamos invulneráveis neste estado? Mas este é o caso. O coração não pode ser alcançado por qualquer coisa. Quando a consciência do si está realizada, naquele momento, a vida transcorre sobre outros auspícios e não pela lei de ação-reação ou pelo fogo por atrito. A doença é um fogo por atrito. Os problemas psicológicos são fogo por atrito. O fogo do coração dissolve todos os fogos por atrito. Pergunta: a vida cotidiana que exige prospectiva, como viver no aqui e agora, é ainda uma ilusão mental raciocinar assim. O aqui e agora é um estado vibratório. O aqui e agora permite realizar qualquer coisa e qualquer tarefa. Limpar a casa ou pensar em ir buscar os filhos na escola não impede o aqui e agora. Isso é uma crença. O aqui e agora, como eu disse, não consiste em nada fazer, em permanecer sem se mexer e ficar esperando. O aqui e agora é, eu qualificaria assim, um ato vibratório e da consciência. O aqui e agora é o que é vivido quando o momento presente está totalmente desacoplado do que é passado e futuro. Isso também é chamado de tempo zero, o momento em que o tempo para, a fim de penetrar nas 3 dimensões do tempo: iluminação, realização do si, passagem no estado de ser, transfiguração. As palavras seriam inúmeras. Mas enquanto o mental atuar, ele vai afastá-los, é claro, deste estado, pois ele não tem qualquer interesse que vocês cheguem a isso. Mais uma vez, vão para além da compreensão das palavras, mesmo se, evidentemente, eu me expresse por palavras que são para vocês bem humanas. Vão para além dessas palavras. O silêncio de que falo no nível do mental não significa parar a vida, eu insisto. Isso foi desenvolvido, de maneira extremamente precisa, por vários místicos que realizaram o si, independentemente da tradição. O problema é que o ser humano, e mais frequentemente no Ocidente, nutre-se eternamente do seu próprio mental, acreditando encontrar uma escapatória do mental pelo mental, o que é, ainda uma vez, eu repito, estritamente impossível. Pergunta: estando no coração, se estivermos em ressonância com os outros,
O fato de estar sozinho ou com os outros faz diferença se o coração estiver instituído? Estritamente nenhuma. Pergunta: e se o coração não tiver sido realizado? Então, naquele momento, é preciso encontrar o espaço e o momento para realizar o que eu chamaria de si para si, que só pode ser encontrado em particular, mas jamais em meio a uma relação, seja ela a mais satisfatória possível. O se é realizado sozinho, não existe qualquer ser humano, nem qualquer mestre, nem qualquer potência espiritual capaz de voltá-los para o si. Esta é uma decisão que se toma de si para si, em particular. Nenhuma crença, nenhuma religião, nenhum mestre, nenhuma consciência pode levá-los a isso. Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior ou em uma força exterior, mesmo a do próprio Cristo, vocês não podem realizar o si. Pergunta: por quê? Quando eu estou estabilizado no coração, as minhas ações são mais lentas. Esta é a característica de alguns estados chamados de samadhi, como demonstraram alguns gurus e alguns místicos que tiveram acesso, de forma irregular ou regular, a esses estados. Pergunta: em uma conversa, após certo tempo, o mental reassume. Mas, bem-amada, a conversa é um ato mental, sempre. É então normal mental dominar. O coração é silêncio. O coração é o estado de ser que se basta a si mesmo. Não pode, então, ter conversa no coração. Pergunta: em uma conversa, é impossível manter a vibração do coração? É possível, na condição da vibração do coração estar instalada, evidentemente, de maneira permanente, o que significa que, naquele momento, vocês realizam o samadhi permanente. Aí, naquele momento, tudo é possível para vocês. Mas enquanto vocês não estiverem ali estabelecidos, isso é impossível. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, eu rendo graças pela sua escuta. Recebam a minha paz e as bênçãos do conclave. Eu lhes digo, quanto a mim, até dentro de pouco tempo, para uma discussão talvez mais leve. Até logo mais.